Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai nos ouvir. Nós estamos aqui no mais um Momento AbaCast. Nós estamos aqui pela Aba Portugal, junto com a doutora Lilian, que é a diretora da Aba Lisboa, e eu, recentemente empossado diretor da Aba Porto. Estamos aqui à sua disposição, você que advoga na Europa, para a- recebê-lo sempre de braços abertos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito na Irlanda. Então, advogados de origem brasileira, advogados que hoje atuam na Irlanda, que é um país incrível, um país que dá excelentes oportunidades para viver, para trabalhar, enfim, a qualidade de vida que muitos almejam. E nós estamos aqui com a doutora Bárbara hoje, e nos deu esse prazer de dar um tempinho da agenda dela, que é uma loucura, para poder falar com a gente. Doutora Bárbara, por favor, mas primeiro, desculpe, doutora Lilian, suas boas-vindas. Olá, queridos e queridas, a todos que estão aí do outro lado, muito obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. É uma honra estar aqui hoje recebendo a minha querida amiga, a doutora Bárbara Andrade. Ela é uma advogada brasileira internacional que está morando hoje na Irlanda, né, e tem atuação aí de forma internacional por vários países. Recentemente eu tive a honra de ter a presença dela aqui em Lisboa. Nos encontramos aí no Congresso de Direito de Família Internacional e tivemos aí 2 dias de grandes aprendizados e muitas trocas de experiências. A doutora Bárbara é uma profissional de grande qualidade, uma profissional que está aí passando por vários países e ajudando muitos imigrantes a concretizar seus sonhos, a conseguir fazer uma realização de um sonho que é realmente fazer uma transição de carreira, fazer uma transição de país e poder fazer isso com responsabilidade, poder fazer isso com uma organização e também com uma responsabilidade, né, doutora, que ela vai trazer aqui, porque muitos chegam aqui desesperados, querendo fazer as coisas aqui atropelado, e ela consegue fazer com que isso seja organizado e ordenado de forma que possa realizar um sonho e não se tornar um pesadelo. Doutora Bárbara, por favor, se apresente, e a palavra é contigo, minha querida. Olá, queridos colegas, doutor Renato, doutora Lília, sempre uma querida, vocês sempre tão carinhosos comigo, agradeço pelo convite, estou imensamente feliz, espero aí poder contribuir, né, um pouquinho, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com os colegas, né, que queiram atuar de forma internacional aqui na Europa ou na Irlanda, falar um pouquinho aí sobre o processo imigratório, né, vou tentar falar, de forma bem breve, algumas nuances do processo imigratório aqui na Irlanda, mas eu sou advogada internacional, sou qualificada em Portugal, atuo desde 2012 no Brasil como advogada, atuei sempre com o direito do trabalho no Brasil, trabalhei em bancos internacionais, em multinacionais no Brasil. Em 2020, eu decidi embarcar nessa jornada aqui para a Irlanda. Cheguei na Irlanda como estudante de língua inglesa, né, fazendo o famoso intercâmbio cultural aí, que é a porta de entrada, inclusive, para muitos brasileiros e imigrantes aqui em Dublin, na Irlanda. E no meio da pandemia, descobri a possibilidade de me tornar uma advogada europeia através da qualificação em Portugal. Assim eu fiz. Hoje eu atuo com direito internacional, né, de família e estritamente também com direito imigratório em 5 países, né, trabalho com imigração e nacionalidade, atuo aqui na Irlanda, na Espanha, em Portugal, na Alemanha e na Itália também. E sempre um prazer poder auxiliar os colegas, os nossos clientes, várias famílias, com o seu planejamento migratório de forma consciente, de forma planejada, né? Porque a gente não pode falar de imigrar sem planejamento, né? Às vezes, como a doutora Lília pontuou, né? O sonho pode se tornar um pesadelo, então é extremamente importante contar com o auxílio, né, de profissionais qualificados, habilitados no país que você deseja imigrar para te auxiliar. E é um prazer estar aqui. Doutora Bárbara, quando você chegou na Irlanda, quando começou esse processo, como foi sua adaptação aí na Irlanda? Me conta um Então, pouquinho aí gente, do início, como que foi? Foi difícil? Como que foi adaptar, né, a nova cultura? É muito diferente do Brasil?
Eu nunca tinha morado fora do Brasil. Foi a primeira oportunidade que eu tive de residir fora do Brasil. Morei a vida inteira no Brasil, já tinha feito viagens internacionais, mas você viajar, né, a lazer e vir morar são dois cenários completamente diferentes. Então, assim, eu cheguei no meio da pandemia, inclusive. Então, para mim, foi um pouco mais atípico do que o normal, né, dos imigrantes que vêm. Não vim, confesso, com muito planejamento, tá? Eu decidi, eu estava passando por um processo de burnout no Brasil e eu queria estudar a língua inglesa, queria aproveitar esse período e viajar um pouquinho. Vim para ficar 6 meses, de fato, estudar o inglês, aperfeiçoar o inglês e viajar. E cheguei aqui, de fato, estranhei um pouco a cultura do país, estranhei o clima, que é muito diferente do nosso clima tropical no Brasil. Inclusive, eu que sou de Minas, então, assim, a minha cidade é Nordeste de Minas, então é do ladinho da Bahia. A gente está acostumado com muito calor, é muito úmido, muito quente. E aqui na Irlanda a gente tem um clima que não é muito favorável, né? Então, estranhei um pouco. Claro, estranhei bastante o sotaque dos irlandeses, como eles falam inglês aqui é completamente do inglês americano, que é o que eu tinha experiência, né? O que eu tinha ali um pouco mais de contato. A rotina de vida, o ritmo de vida completamente diferente, mas decidi ficar, né? Esse período de 6 meses foi estendido em razão da pandemia, né? E em razão das oportunidades que, através da pandemia, eu descobri que era possível. Eu cheguei aqui com um visto de estudantes, sem nenhuma nacionalidade, tá? Sem nacionalidade europeia, então eu passei por todos os estágios de um imigrante. Passei por muitos desabores com a imigração aqui na Irlanda, ainda mais nesse período de pandemia. Então, foi através da minha dor, né, que eu me interessei e eu descobri a minha vocação e o meu propósito de vida, que é o direito imigratório, né, que é ajudar pessoas a realizar o sonho. Porque, para mim, que sou advogada, sou uma jurista, tenho um pouco mais de conhecimento das leis. Não foi um processo fácil. Imagina para um leigo, para um civil comum, né, que decide migrar, pegar toda a família e sair do Brasil e trazer todo o seu sonho, depositar todo o seu sonho em um outro país. Então, sem planejamento, sem orientação certa e adequada, pode se tornar de fato um pesadelo. Então, foi através da pandemia eu descobri a possibilidade de me tornar advogada europeia, advogada portuguesa, e através, né, da qualificação em Portugal, me possibilitaria abrir portas para advogar na Europa, em toda a Europa. E foi aí, com a minha dor da imigração, ajudando alguns colegas, flatmates, né, colegas de casa, que a gente dividia casa, eu dividia casa na época, eu já cheguei a dividir quarto. Então, assim, através do problema deles e de tentar ajudá-los e ver como o processo, a realidade da Irlanda né? Então, assim, a gente tem questões xenofóbicas, a gente tem. É diferente, né, gente? Existe o preconceito institucional em alguns órgãos. Então, a gente vê que, de fato, não, o imigrante ele não é tratado da forma como ele deveria, né? Ele tem uma contribuição social e econômica muito grande. O país precisa de imigrantes, a Europa inteira, a maioria dos países da Europa precisa de mão de obra, precisa dos imigrantes, né? Porque não tem trabalho para todo mundo e não tem mão de obra. Então, assim, ou muitos europeus acabam imigrando para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, outros países. Então, assim, a Europa, Importantíssimo esse ponto, doutora. exatamente, Muito interessante exatamente. tocar nesse assunto, que é super sensível, né? E Eu acho Uhum, que tudo tem seu ônus e seu bônus, né? exato, E a gente exatamente. coloca, as pessoas às vezes fantasiam muito a questão, mas tem todo um lado de responsabilidade, um lado que a gente tem que aprender a se portar, um lado que a gente tem que aprender a se colocar, porque quando vem aquele discurso de que o imigrante está tirando o emprego do nacional, eu sempre coloco esse discurso em dúvida, porque eu falei, desculpa, não está tirando simplesmente por um único fato. Não tem representação suficiente de pessoas para alguém estar tirando o trabalho de alguém. Exato, exatamente. Isso é um ponto. Então a gente precisa ser tratado, nós temos direitos e deveres, né? Enquanto você escolhe imigrar para um país, é importante salientar que você tem deveres, né, e direitos.
Então, foi através da minha dor como imigrante, a dor de outros colegas, que concomitantemente casou o fato da qualificação em Portugal, e eu falei, bom, já que eu vou me tornar uma advogada portuguesa, quero atuar na área de direito internacional, eu simplesmente migrei de carreira, né, porque eu atuava estritamente com o direito do trabalho no Brasil, e eu falei, bom, eu vou me especializar em direito internacional e eu quero trabalhar com imigração e nacionalidade. E o direito internacional de família, por óbvio, ele vem interligado, né? Porque não tem como a gente falar de imigração, casamentos, divórcios, reagrupamentos familiares, se não envolver o direito internacional e o direito patrimonial, né? Que é muito importante salientar. A gente não está falando só de um casamento internacional, tem todo um planejamento matrimonial e patrimonial, a depender do país que você irá realizar, celebrar o seu casamento, e a depender do país que será o seu primeiro, a sua primeira residência habitual, que vai determinar aí como será essa questão de partilha, né? Então é muito importante salientar isso também. Então não tem como desassociar o direito internacional do direito imigratório e nacionalidade. Nacionalidade, nós temos aí os viés das famílias, né? Plurinacionais, das famílias socioafetivas, então determinados países não aceitam. Então, se a gente trabalha com nacionalidade, temos que entender do direito internacional de família para saber se a nacionalidade daquele pai ou daquela mãe vai poder ser transmitida para aquele filho, a depender da situação, se ele é adotado, né, se é a paternidade socioafetiva, né, se é surrogacy, né, que a gente fala que são as barrigas de aluguel. Então, assim, tem várias nuances. Então, não tem como não trabalhar com direito imigratório e nacionalidade e não entender do direito internacional de família. Então, uma coisa, um viés vai ali puxando o outro, né? Então, hoje eu sou advogada estrangeira, sou registrada como advogada estrangeira aqui na Law Society, na Irlanda também. Não sou solicitor, não me qualifiquei como solicitor, porque nós temos uma diferença, né, entre os advogados brasileiros, portugueses, espanhóis, italianos e os irlandeses. Né? Aqui a gente está falando do common law, então um sistema jurídico completamente diferente. Então, aqui nós temos a figura do solicitor, nós temos a figura do barrister, e existem os advogados internacionais, assim como eu sou, tá? Então, eu advogo aqui na Irlanda somente com direito imigratório, tá? Que é importante frisar, não é ato privativo de solicitor aqui na Irlanda, tá? Mas volto a falar, você sendo advogado internacional, com especialização em direito imigratório europeu, agrega muito valor e é muito importante e traz um conhecimento e uma bagagem jurídica que nós advogados temos, que vai ajudar muito mais o nosso cliente do que se você faz o seu processo ali com um consultor imigratório, que não teve uma vivência, não teve uma qualificação na área do direito, né, que não é bacharel em direito, não estudou para isso, porque até o nosso raciocínio jurídico é completamente diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento, porque a gente é treinado para isso. Ainda mais um advogado que sai do Brasil, que é atuante, né, milita na justiça, faz audiência, peticiona, a gente é muito completo, eu posso dizer, porque aqui na Irlanda existe a figura do solicitor e a figura do barrister, né? Então, assim, o barrister, por exemplo, ele não peticiona, ele simplesmente participa das audiências na corte, é como se fosse um pautista, ele só faz audiência, né? Nas cortes, nos tribunais, ele não peticiona. E nós, advogados brasileiros, somos advogados completos. Nós, advogados portugueses, somos advogados completos, porque a gente está com o cliente desde a primeira consultoria jurídica até o caso do cliente ser finalizado. Então, isso é muito importante. E não tem muitos advogados brasileiros aqui na Irlanda, então é importante também salientar. Então, para os colegas que às vezes não, né, a área de imigração às vezes pode estar saturada em Portugal, ou a advocacia em Portugal pode estar saturada, a advocacia na Espanha pode estar saturada, depender da sua situação, a Irlanda tem muito espaço, né? E se você é um advogado europeu, você consegue se requalificar, seja pela rota das provas, para você se tornar um solicitor, né? E entrar ali no hall da Law Society, né? Como qualifier, como solicitor, seja como um advogado estrangeiro, né? Como foreign lawyer, que é o meu caso.
Então, existe muitas oportunidades aí para quem quer explorar. E a área de imigração, gente, direito de família, nós não temos brasileiros aqui que atuam com direito internacional de família e que conheça do direito nacional também. Né? Eu atuo com direito internacional de família, mas eu tenho parceria com um solícito irlandês, porque eu não posso atuar com direito nacional, tampouco da legal advice no direito nacional, porque eu não sou solicitor, né? Eu sou advogada estrangeira, então eu tenho limitação de atuação aqui no país. Mas eu tenho um advogado que atua com direito, com um solicitor que atua com direito nacional, e ele não tem nenhuma ideia de como funciona o direito internacional. Essa questão, sou brasileiro, casei com um irlandês, sou brasileiro, casei com um europeu, tenho um filho aqui, onde é a residência habitual, o que que vai configurar ali, subtração, eles não entendem. Eles são, gente, desculpa, mas eles são limitados. Essa é a questão. São poucos solicitors aqui na Irlanda que entendem no direito internacional de família. Então, assim, o profissional que eu trabalho, né, o escritório que eu tenho parceria, a gente faz a consultoria conjunta. Ele ali explicando sobre as nuances do direito nacional e eu com as intersecções do direito internacional. Porque não é só aplicar o nacional, a gente tem um viés internacional também, né? O contexto da nacionalidade que é importante a gente trazer nesses casos. Então, assim, não tem profissionais aqui qualificados, solícitos brasileiros que atuam com direito de família, com direito empresarial, direito tributário, direito criminal, né? Nós temos aqui advogados, duas advogadas qualificadas, é a Thaís, que atua com imigração estritamente, tem uma outra colega, mas eu não sei qual a área de atuação. Temos a Dayana também, que nem está mais aqui na Irlanda, está aí em Portugal, mas ela atua na área de contratos, né? Ela é advogada corporativa, mas solicitor nós não temos, né? Então, é um país que precisa dessa qualificação, precisa desse tipo de profissional. E a área de Tem direito muito de família, campo, né, doutora? Como você está muito falando, tem direito do muito campo. trabalho, gente. Agora, o Direito do trabalho solicitor, aqui. Bárbara, o solicitor, ele vai chegar na Irlanda, ele precisa necessariamente chegar com um título de advogado ou só com bacharel em direito? Com bacharel em direito. Então, antigamente tinha a rota de qualificar em Portugal primeiro, vir para a Irlanda e fazer as provas de requalificação, né? Eu não vou falar muito bem, porque não foi a minha rota e eu Não, não sim, entendo sim, muito, seria só tá? Tem que fazer as provas. Você, como advogado europeu, você pode pular etapas, né? Você não precisa passar por toda a rota de um advogado irlandês, de uma pessoa que se forma na Irlanda. Primeiro, a Irlanda não existe faculdade de direito, tá? Esse é um ponto. Então, para você se tornar solicitor ou barrister aqui, basta você estudar, passar nas provas e fazer ali o estágio obrigatório, tá? São acho que muitas provas, o processo é bem longo e você tem que fazer um período ali de estágio probatório. Eu não tenho conhecimento com afinco no assunto, mas eu vou falar en passant, tá? Quando você é advogado europeu, você pula essas etapas. Você tem que se requalificar, você precisa fazer as provas se você tem intenção de se tornar um solicitor ou um barrister, né? Então, você faz as provas, acho que são 7, 8 provas. Uma vez que você é aprovado, você vai entrar no hall de solicitors da Irlanda, como se fosse o advogado qualificado ali no hall da OAB. Tá? E existem os advogados estrangeiros que, depois de 3 anos de qualificação no país, podem se tornar solicitors também. Tá? Então, tem essa outra rota. Para quem já é advogado europeu, quer se inscrever, não quer fazer as provas, né? Mas você precisa trabalhar para uma empresa ou para um escritório de advocacia para que você tenha ali o Qualifier Certificate, tem um advogado responsável, um solicitor responsável por você, né? Você vai atuar sobre a responsabilidade dele e depois de 3 anos, né, você vai fazer a solicitação de inscrição no hall da Law Society, e a Law Society vai ali, você precisa ter cartas de referências do solicitor, de acho que 2 solicitors, enfim, e a Law Society vai analisar se você merece entrar no hall de solicitors. Tá? Entendi, Agora, se você interessante. não é advogado europeu, aí você precisa ou faz a rota completa, né? Passa por todo o processo como se fosse um cidadão irlandês ou europeu, né? Faz todas as provas, faz o estágio e etc.
tá? Que eu não tenho conhecimento para falar com profundidade, ou hoje existe a rota do UK, né? Porque o advogado brasileiro pode se qualificar em UK, o processo de qualificação lá no UK, ele é mais fácil, considerando que não existe mais o processo a via de Portugal, né? Então você primeiro se qualifica como solicitor no UK e depois você pode se tornar um solicitor na Irlanda, porque tem um Porque acordo de pelo reciprocidade UK entre os países. é, porque pelo UK você consegue utilizar o seu título universitário. Exatamente. Aqui na Irlanda você não consegue. Então, Pronto, se pronto. você não é advogado europeu, você não consegue fazer uso, você não consegue se requalificar como advogado. Você tem que fazer essa rota. Ou você é advogado europeu, ou você se qualifica, né, no UK depois, se qualifica aqui, ou você faz todo o processo de admissão no hall da Law Society, né, que são várias provas, tem estágio probatório de 2 anos, salvo engano. Então, assim, são essas as possibilidades, né? É Agora, porque para o agora, advogado, porque agora nós temos o seguinte, né? O bacharel em direito no Brasil, ele pode pedir sim a inscrição na Ordem dos Advogados Portuguesa. Só que ele tem que fazer o mesmo caminho que um bacharel em direito em hum, Portugal. Então, ele exato, precisa saber o que que ele acha mais interessante. Ou ele vai direto e faz o exatamente. reconhecimento, porque ele já tem a intenção de ir para a Irlanda, ou ele Uhum, faz a rota por Portugal, mas ele também tem que ter um advogado aqui em Portugal que faça essa parte de estágio e tudo mais, e que possa o acompanhar para ele poder tirar a ordem portuguesa, né? Então, caminhos existem, exatamente. né? Exato. Então, assim, se Doutora, você não fala inglês, talvez o UK não é uma rota para você, né? Mas Portugal, você vai ter que passar pelo processo como se faz a requalificação, né? E passa por todo o processo como se fosse um advogado português mesmo formado em Portugal. E depois você transfere, né? Faz a requalificação para a Irlanda ou para um outro país da União Europeia, né? Existem aí Portugal, desculpa, Espanha, Itália, Alemanha, né, outros países, não só a Irlanda, no qual um advogado europeu pode se requalificar e atuar. Né? Mas aí cada país tem as suas nuances, tem os seus requerimentos, os seus requisitos ali dentro da sua ordem dos advogados, né, que você precisa cumprir. Como na Irlanda, o processo é um pouco diferente, né, do que a diretriz que a gente utiliza da União Europeia para requalificação de advogado estrangeiro. muito interessante, muito interessante. Doutora Bárbara deu aulas aqui. Não, olha, Muito eu bom, doutora adoro Bárbara, eu esses. queria já deixar o convite aqui para você, porque nosso tempo aqui foi curtíssimo, né? E eu queria deixar o convite para você retornar aqui para estar falando especificamente sobre os temas que a doutora trabalha na parte de imigração, na parte de direito de família, na parte de vistos e os serviços correlatos, porque aqui foi muito curtinho e eu queria deixar aqui já o meu convite para a gente já deixar aqui agendado, assim que terminar, já vamos agendar, por favor. Volte aqui para estar conosco, foi maravilhoso estar aqui aprendendo contigo. E eu queria que você Eu que deixasse agradeço. aqui, né, suas considerações finais e as suas redes de contatos para quem, tanto profissionais como também qualquer pessoa que possa estar precisando, né, desse serviço que a doutora presta aí do lado da tanto para a Irlanda como para os outros países que a doutora presta, que possa estar entrando em contato com a doutora diretamente. Deixe aqui suas redes sociais para que as pessoas possam lhe achar com facilidade. Por favor, e Uhum. me diz também, vai ter aí na Irlanda um congresso da ABA também agora, né? Se eu não me engano, vai ser Isso, 20 de setembro, é isso? vai ser no dia 20 de setembro, isso, o Exato. terceiro Congresso Internacional da ABA, e vamos ter a honra de ter esse congresso aqui na Irlanda. Foi um sucesso a primeira em Portugal, o primeiro em Portugal, o segundo na Itália, e agora nós vamos ter o terceiro Congresso Internacional aqui na Irlanda. Já estão todos convidados. É, todos os colegas também que têm interesse, que queiram trabalhar aí com direito imigratório na Irlanda e em outros países, estou à disposição sempre para fazer parceria. Eu super acredito na advocacia colaborativa, né? Então já coloco minha disposição. Posso também auxiliar com alguma dica, mas no que eu souber, óbvio, né? Se o colega tem intenção de se qualificar aqui na Irlanda, de vir para cá e se tornar solicitor aqui, vou deixar
o meu Instagram. No meu Instagram tem todos os meus contatos, website, Ótimo. e-mail, WhatsApp. É @Bárbara Andrade Advogada, o meu Instagram, as minhas redes sociais. Então lá você consegue me achar com facilidade. E tem também todas as minhas redes, todos os meus contatos. E, mais uma vez, muito obrigada, colegas, muito obrigada, doutores, pela oportunidade, pelo convite. E já aceitei o retorno. Ah, que maravilha, que maravilha. Muito obrigada, doutora. Não sei se a gente citou no início, mas a doutora Bárbara é a nossa presidente da Comissão de Direito Internacional e Direito Migratório, né? Ela exerce aí um trabalho de excelência na comissão. Eu também faço parte da comissão, sou membro da comissão, estou todo dia aí aprendendo. Tem vários advogados e colegas aí do mundo inteiro dentro da comissão. Exato. Agradeço aí a Exato. aba pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho e estar aqui, né, tendo esse momento aqui para que a gente possa estar auxiliando e prestando aí, né, um pouquinho, compartilhando aí um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho dessas oportunidades para que outras pessoas possam, né, encontrar oportunidades que vão, né, além ali do que elas imaginam que possa ter, né, que possam, às vezes elas nem imaginam que tem essas oportunidades todas e quando tem aqui podem ouvir, né? Elas conseguem Sim, vislumbrar novas oportunidades e novos caminhos. Então, deixa exatamente. da Eu doutora. falo que o direito internacional, ele é extremamente necessário e a gente é muito carente de profissionais que atuam nessa área, né? Então, assim, a gente tem uma umbrella gigantesca, né? Vai Porque acabar em todas menos de um as minuto, áreas... tá? Só para não cortar aqui. Está Tá, terminando em menos de um minuto. Só falta menos de um tá minuto. Só para bem, não te cortar aqui no finalzinho. tá. Então, gente, muito obrigada, agradeço mais uma vez a participação. Obrigada, obrigada, doutor Renato. Muito Olha, sempre obrigada, muito querido. bom, muito obrigado. Estarei na Irlanda com vocês Então, até e até a breve. próxima. Obrigada a Até o todos. próximo Até. Abacast. Tchau, tchau. Tchau, Sucesso. tchau.